A transformação que começa quando abrimos espaço para Jesus. O que está impedindo Jesus de entrar plenamente na sua vida hoje? Existem momentos na vida em que sentimos que algo precisa mudar, mas não sabemos por onde começar. Às vezes carregamos culpas antigas, hábitos que não conseguimos abandonar, rótulos que a sociedade colocou sobre nós. A sensação é de vazio, de sufocamento, de que estamos tentando preencher a alma com aquilo que nunca foi capaz de satisfazê-la. A leitura de hoje apresenta um homem que vivia exatamente assim, cheio de bens, mas vazio de sentido, rodeado de pessoas, mas profundamente sozinho, reconhecido pelo poder, mas desprezado por sua conduta. E é nesse cenário que surge a pergunta que guiará nossa reflexão. O que está impedindo Jesus de entrar plenamente na sua vida hoje? Porque, muitas vezes, não é falta de fé, e sim excesso de barreiras interiores. A história que você vai ouvir agora revela que basta um gesto, um movimento, um passo em direção a Cristo para que tudo se transforme. A leitura bíblica de hoje está em Lucas 19, versículos de 1 a 10 e diz assim: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Então correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, pois Jesus devia passar por ali. Quando chegou ao lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje devo ficar na tua casa. Zaqueu desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres e, se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Reflexão: Zaqueu não era um homem qualquer. Ele era chefe dos cobradores de impostos, poderoso, temido e profundamente rejeitado. Sua riqueza era grande, mas sua paz era pequena. E, mesmo assim, dentro dele havia um desejo verdadeiro: ver Jesus. Não era curiosidade vazia, era uma inquietação da alma. Quantas vezes somos exatamente como Zaqueu? Tentamos preencher o coração com conquistas, status, agenda cheia, mas nada acalma o vazio interior. E quando ouvimos falar de Jesus, algo desperta. A fé começa com esse movimento, um desejo sincero de vê-lo. Mas Zaqueu enfrentou obstáculos, a multidão o impedia, sua estatura limitava sua visão, seu passado o condenava. Ainda assim, ele correu. Ele subiu. Ele venceu o orgulho. O que tem impedido você de ver Jesus com clareza? Orgulho, medo, correria, distrações? Comente: quero enxergar Jesus acima das minhas limitações. Zaqueu fez sua parte, subiu na árvore para ver Jesus. Mas o que acontece depois vai além do esperado. Jesus para. Jesus olha. Jesus chama. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo ficar na tua casa. Esse é o ponto mais profundo da passagem. Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus queria muito mais, queria entrar na vida dele. Deus age assim. Nós damos um passo tímido, e Ele dá 10 passos em nossa direção. Às vezes achamos que não somos dignos, que nosso passado nos condena, que nossa casa interior está bagunçada demais. A multidão murmurou: Jesus vai se hospedar na casa de um pecador. Mas Jesus não se hospeda onde há perfeição, Ele entra onde há disponibilidade. Se Jesus dissesse hoje: quero ficar na sua casa, você o deixaria entrar? Ou existem áreas da sua vida que você ainda esconde? Declare nos comentários: Senhor, entra na minha casa interior. A presença de Jesus não deixa nada como está. Zaqueu não ouviu um sermão longo. Não recebeu uma exigência. Não foi ameaçado. Ele apenas foi alcançado pelo olhar e pela presença de Cristo. E, diante disso, sua vida mudou por completo. Ele se levanta e declara: vou dar metade dos meus bens aos pobres e devolver 4 vezes mais a quem prejudiquei. Note, transformação verdadeira não é emoção passageira, é mudança concreta, visível, prática. A conversão não acontece pela força, mas pelo amor.
E Jesus proclama algo extraordinário: hoje a salvação entrou nesta casa. A salvação não entrou por causa do dinheiro devolvido, mas porque Zaqueu abriu o coração. A mudança exterior apenas confirmou o que aconteceu dentro dele. O que Jesus precisa transformar em você hoje? O que ainda precisa ser restaurado, devolvido, purificado? Comente: Senhor, transforma o que ainda precisa ser curado dentro de mim. A história de Zaqueu é a história de todos nós. Em algum momento da vida ficamos perdidos, confusos, ocupados demais, distantes demais. Mas Jesus não desiste. Ele procura. Ele chama pelo nome. Ele deseja entrar, transformar e restaurar o que parecia arruinado. O Evangelho termina com uma frase poderosa: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Isso significa que ninguém está longe demais, pecador demais, quebrado demais para receber o toque da graça. Basta fazer como Zaqueu: correr, subir, buscar, abrir a porta, deixar Cristo entrar. E quando ele entra, tudo muda. Não pela força, mas pelo amor. Não pela obrigação, mas pela luz que dissipa toda a escuridão. Oração. Senhor Jesus, assim como chamaste Zaqueu pelo nome, chama-nos hoje também. Entra em nossa casa interior, purifica nossa mente, cura nosso coração e transforma o nosso viver. Que tenhamos coragem de deixar tudo o que nos prende e correr em direção a Ti. Que a salvação entre hoje na nossa vida e na vida de todos que escutam esta palavra. Amém. Se esta mensagem tocou você, escreva nos comentários: Senhor, entra na minha casa. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa transformação. Siga-nos e inscreva-se no canal Semente da Fé para continuar caminhando na luz da palavra. Que Deus te abençoe e até a próxima Semente da Fé.